Bom dia, galera bonita, tudo bom com vocês? Hoje então aqui mais uma aula de Matemática 3, hoje é dia 19/8 de 2021 e eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês sobre equações trigonométricas. Lembrando algo que eu não deixei tão claro para vocês na última aula, porém a diferença entre equações trigonométricas e funções trigonométricas, qual que vai ser mais ou menos? Funções trigonométricas vai ser a gente trabalhar com cada uma daquelas componentes A, B, C e D, que iam modificar. A gente ia pegar uma função trigonométrica normal, então seno, cosseno, tangente, ou às vezes secante, cossecante, porém isso é muito raro, então ia trabalhar bem mais seno, cosseno e tangente, e a gente ia com algumas componentes ali, adicionando alguma coisa, multiplicando, ia modificando, às vezes a amplitude da onda ia ficar maior, às vezes o período ia ficar maior, e isso que a gente ia fazendo, mexendo com cada uma daquelas componentes. Nisso se baseia a função trigonométrica, tudo bem? E a partir da ideia de seno, cosseno e tangente, seno x, cosseno x, tangente x, e a gente só modificava algumas coisinhas ali. E algo que dá para mexer muito com isso, que ajudar vocês a lembrar, é trazer para o gráfico. Funções trigonométricas, a gente normalmente, quando tiver algum exercício, a gente vai trazer para o gráfico, desenhar e tal, para ajudar, ou pelo menos para ter uma noção. Já as equações trigonométricas, a gente vai fazer isso aqui basicamente. A gente vai fazer equações com cada uma das funções trigonométricas. Então, ó, aqui é seno x, cosseno x. Qual que é a diferença da função? A função a gente ia pegar só esse seno x e trabalhar algumas coisas em volta dele. Ia somar alguma coisa aqui, ia multiplicar aqui dentro x e ia mexer com ele. Porém aqui, ó, a gente monta uma equação com tudo isso e a gente tem que resolver. Porém o cosseno e o seno em si, eles não são alterados. Não tem nada multiplicando o x aqui dentro, não tem nada multiplicando o seno de x. E é nisso que vai ser a principal diferença entre as equações e as funções trigonométricas, falando de um modo bem resumido. Pode ter alguma coisa que eu falei aqui que você vai ver na hora e falar, nossa, professor, mas não é exatamente o que você falou. Mas isso é só uma forma de a gente ir decorando cada uma dessas coisas. Decorando não, memorizando como funcionam as equações e as funções trigonométricas. Gente, indo então para o conteúdo da nossa aula em si agora, vou fazer alguns exercícios, somente exercícios hoje, sobre equações trigonométricas, tudo bem? Vou começar aqui pelo número 5, a gente fez o 1A, 1B e 1C, ou seja, o exercício 1 completo na última aula. Hoje a gente vai trabalhar mais com o exercício 5 e alguns outros que eu vou selecionando da nossa apostila, tudo bem? Unidade 7, caso você não esteja se lembrando, vou começar lendo o enunciado. É um exercício da Mackenzie. Então, no intervalo que vai de 0 até 2π, a soma das raízes da equação, aí tem a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x, somado ao seno de x, e fala que tudo isso vai ser igual a 1. E ele pede então qual que vai ser a soma das raízes, tudo bem? Vamos chamar as raízes, se fosse uma raiz só, seria x. Porém, como são mais de uma raiz, vamos chamar de x1 e x2, tudo bem? Ele pede para a gente o valor da soma de x1 mais x2. É isso que ele está pedindo. Isso porque a gente vai chegar na hora e vocês vão ver que vão ser apenas duas raízes. Porém, se fosse mais, se fosse três raízes, você teria que colocar x1 mais x2 mais x3, né, para descobrir o valor. Ele nos fala um fato interessante que é x pertence ao intervalo que vai de 0 até 2π. Ou seja, 0 até 2π é a volta completa, ele está incluindo todos os ângulos da primeira volta do primeiro ciclo, do ciclo trigonométrico, tudo bem? Aqui, ó, vamos para nossa informação que ele dá do exercício. Ele fala que 1 menos cosseno ao quadrado de x, a raiz disso tudo somado a seno de x, vai ser igual a 1. Vamos começar transformando algumas coisas? Primeiro eu vou lembrar uma coisa para vocês, que é a relação fundamental da trigonometria, a famosa RFT. Que ela falava que, ó, fazer de uma forma bem breve aqui para vocês, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1, tudo bem? O que a gente vai usar dela aqui? Se a gente pega esse cosseno ao quadrado, que está somando de um lado, e passa subtraindo para o outro, a gente vai ter que seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, que vai ficar dessa maneira aqui, tudo bem? Então, o que quer dizer? Seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado desse x. Opa, mas vocês estão vendo que isso aqui é exatamente o que está dentro da raiz? Então, a gente pode dizer que isso aqui que está aqui dentro é a mesma coisa que seno ao quadrado de x.
e a gente faz essa substituição para conseguir resolvendo esse exercício. Um pouquinho difícil aqui com o apagador, vou limpar. Certo? Então a gente substitui tudo isso aqui por seno ao quadrado de x. Coloca isso aqui, mais seno de x é igual a 1. Tudo bem? Aqui percebam que seno ao quadrado e a gente está tirando a raiz. Então a gente está elevando algo ao quadrado para tirar a raiz dele. Então a gente vai simplesmente tirar a raiz e tirar o nosso seno ao quadrado. Vai ficar só seno mais seno vai ser igual a 1. Ou seja, deixando de outra forma, 2 vezes o seno de x é igual a 1. Esse 2 que está multiplicando o seno aqui, a gente passa dividindo para o outro lado. Seno de x é igual a 1 dividido por 2. Tudo bem? Então a gente chega a esse resultado. Seno de x é igual a meio. E a gente lembra lá da nossa tabelinha que a gente fez de valores notáveis para seno, cosseno e tangente. Quais são os x? Os valores, né, que se a gente colocar aqui no lugar do x, vai ter o seno como sendo igual a meio. A gente tinha aqui o seno de 30 era meio, que convertendo para radianos, né, vai ser igual a π sobre 6, que é a mesma coisa que 180 sobre 6 graus, que é π sobre 6. E a gente lembra disso, porém a gente tem que lembrar também que no ciclo trigonométrico vai ter mais de um ângulo com esse seno, lembram? Ó, vou fazer aqui ele bem rapidinho. Subiu aqui, ó, 30 graus. Bem, o que determina o valor de um seno? Vai ser a altura em relação a esse eixo aqui, que a gente chama de eixo y. Tá pegando essa altura aqui. Ou seja, o ângulo que pegar nessa altura aqui, ó, que o ponto dele terminar nessa altura aqui, vai ter também o seno igual de 30 graus, que no caso vai ser esse seno aqui. Qual que vai ser esse ângulo aqui? No caso, seria o ângulo que soma toda essa parte. Ia ser 180 graus menos 30 que voltou aqui. Isso aqui vai ser igual a 150. Peço perdão para quem estiver olhando pelo celular, não vai conseguir ver direito, talvez. Mas aqui eu coloquei que o seno de 30 e o seno de 150 vão ter o mesmo seno. O seno de... a angulação, né, o arco de 30 e o arco de 150 vão ter o mesmo seno, perdão. Então, x1 a gente vai chamar de 150 graus. Só que é óbvio que o exercício vai pedir que a gente trabalhe com radianos. Então, a gente já tem que converter. 150 graus, que é igual a... Se 30 vale π sobre 6 radianos, 5 vezes 30, que é igual a 150, vale 5π sobre 6 radianos. E aqui o nosso x2 é igual a 30 graus, que é igual a π sobre 6 radianos. Tudo bem? Não vou colocar o radianos aqui por questão de não precisar, mas vocês conseguem entender isso, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente somar o x1 e o x2, que é isso que ele está pedindo aqui. x1 mais x2 é igual a quanto? Então, a gente pega 5π sobre 6 mais π sobre 6. Olha, eles já estão sendo divididos pelo mesmo número, que é o 6, o próprio 6 aqui. Então, a gente pode colocar tudo isso é dividido por 6. 5π com mais π, 6π. E a gente pode fazer uma simplificação aqui. Aqui está sendo multiplicado por 6 e aqui em cima também. Divide em cima e embaixo por 6, a gente vai ficar só com π. Então, a soma de x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes. O que é a raiz? Raiz, falando assim bem grosso modo, é o valor que vai fazer isso aqui dar certo, entendeu? Vocês têm lá a raiz de Bhaskara. Se vocês forem olhar, antes da gente procurar a raiz, a gente iguala tudo a zero e depois a gente procura o valor que vai fazer aquilo lá
fazer aquilo lá ser igual a zero, que vai fazer tudo ser igual a zero. Ou seja, falando a grosso modo, o que vai fazer a função dar certo. A raiz, falando a grosso modo, é o valor que ia fazer isso aqui dar certo. E o valor que ia fazer isso aqui dar certo é 5π sobre 6 e π sobre 6. A soma dos dois vai ser igual a π. Então, se a gente colocar aqui 5π sobre 6 ou π sobre 6, estando no lugar do x aqui, tanto faz, isso aqui tudo ia ficar igual a 1. Ia fazer dar certo a nossa equação, certo? Então, soma dos dois igual a π. Qual que é o gabarito? É a letra E, tudo bem? Exercício número 5 resolvido.